entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. Peço a sua permissão para entrarmos na sala da sua casa, para compartilharmos do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos deu vida eterna, aquele que pode transformar e abençoar a sua vida. A mensagem de hoje tem o tema disposição de ser discípulos. Quem vai trazer uma mensagem de Deus para o nosso coração é o pastor Luiz Henrique. Eu espero que essa mensagem abençoe a sua vida e traga para você, fortaleça no seu coração um chamado de Deus. Também você que gosta do programa O Caminho da Vida, você pode entrar em contato conosco. Envie um torpedo SMS para o 8414-3940 e nós teremos alegria em receber as suas críticas, em receber as suas sugestões e também em receber o seu carinho, como por exemplo do nosso irmão Paulo Olivetti, a sua esposa. Ele me ligou agradecendo pelo programa. Eu agradeço demais a sua bondade, meu irmão. Ele disse que toda quarta-feira eles formataram a sua agenda para poder assistir o programa O Caminho da Vida. Que Deus abençoe a sua vida, viu, meu irmão? Que Deus esteja abençoando a sua casa. Você também que gosta de acompanhar o programa O Caminho da Vida, o nosso site está atualizado, www.ocaminhodavida.org.br, ou você pode acessar pelo www.programaocamindodavida.blogspot.com. Através desse endereço, você acessa todos os programas do Caminho da Vida. Você pode escolher um tema, você pode enviar isso pela internet para outros amigos, através do YouTube. Todas as nossas programações também estão lá no YouTube. Você põe lá youtube.com/programa O Caminho da Vida. Tudo isso nós queremos fazer para poder te abençoar. Lembrando também que nesse programa nós estamos orando pelo nosso irmão Gustavo Reis, missionário que está lá em Tupã. Que Deus abençoe sua vida, querido. Está passando por um tratamento. Nós sabemos que o Senhor está contigo aí no meio dessas lutas, tá ok? Também nós vamos aproveitar para apresentar um dos nossos pastores que está conosco hoje, o pastor Zé Carlos. É a primeira vez que está aqui conosco no programa O Caminho da Vida e logo mais ele vai participar aqui do debate conosco. Agora você vai ficar com um pequeno momento de intervalo comercial. Logo depois o pastor Luiz Henrique vem trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. É uma alegria poder mais uma vez compartilhar com você a Palavra de Deus e o nosso estudo hoje tem como título Disposição para ser discípulo. Antes, no entanto, de nós olharmos o nosso texto especificamente, eu quero que você assista a um pequeno vídeo que foi gravado por alguns pastores que são conhecidos, são importantes na atualidade e logo depois desse vídeo, nós vamos voltar com o nosso texto e, consequentemente, após isso, a nossa mensagem. Assista aí, daqui a pouco a gente volta a conversar. Existem 2.134 grupos étnicos no mundo que não têm sequer uma igreja entre eles. 13 mil povos que nunca foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo.
São mais de 150 grupos nômades. 6.528 línguas vivas no mundo. E apenas 366 delas possuem a Bíblia completa. A estatística diz que no Brasil somos mais de 40 milhões de evangélicos. Mais de 65% da igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, é formada por jovens. Isso dá cerca de 26 milhões de jovens. Você sabia que a igreja brasileira envia apenas 0,01% de missionários ao campo? Tempo de colheita. Investimento missionário. A igreja brasileira é uma das igrejas que mais tem recursos financeiros no mundo. Eu fico pensando, a igreja que Jesus levantou aqui no Brasil pode evangelizar o mundo. Bem, o que é o projeto Povos e Línguas? É a mobilização de evangélicos brasileiros para despertar a igreja para que ela envie os seus missionários. Enviar missionários. A liderança da igreja local percebe, investe, envia, cuida, supervisiona. É isso, Gerê. Sem falar que existem grandes agências missionárias espalhadas no mundo todo. Agências missionárias com experiência de trabalhar em vários campos ao redor do mundo. Para qual país você foi chamado? França, Egito, Pro Haiti, México, Marrocos, Camboja, Tunísia, Moçambique Bangladesh, Líbia. e Chile. Então o programa Povos e Línguas é É a mobilização da Igreja Evangélica Brasileira para enviar gente como você. Eu sou o Ariovaldo Ramos e o senhor me chamou. Eu sou o Rogério Santos e o Senhor me chamou. Eu me chamo Neif de Almeida. Encontrei o Senhor Jesus com 10 anos de idade. Gente boa, eu me chamo Jeremias Pereira. Aos 17 anos eu tive um encontro com Deus. Meu nome é Russell Shedd. Eu fui chamado para o campo missionário quando eu ainda era criança na Bolívia. Eu me chamo Paulo Botrel e o Senhor Jesus me chamou. Eu tinha 16 anos quando ele me disse: você vai fazer missões. Eu tinha 17 anos quando Ele me enviou às nações. Eu tinha 18 anos quando o Senhor me separou e me disse que tinha uma obra preparada para mim. Aos 19 anos recebi um chamado missionário. Estou servindo como missionário desde então. E tem 50 anos que eu estou nessa seara. E hoje são cerca de 40 anos prestando serviço para a Igreja de Jesus em todo o mundo. Hoje são mais de 20 anos servindo ao Senhor da Seara. Hoje são mais de 30 anos da minha vida doadas ao Senhor Jesus e à sua obra. E você vai fazer parte desse programa? Eu tô agarrado. Tô dentro. A igreja cumprindo o seu chamado. Eu também estou dentro. Eu tô dentro. Eu estou nessa. E você? Agora nós vamos ao nosso texto, que é de 1 Reis, capítulo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse então, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. No vídeo que nós assistimos aqui, alguns pastores da atualidade mencionam como e quando se deu o seu chamado, o chamado que Deus deu para cada um deles. Aqui, no nosso texto, nós estamos vendo como foi o chamado de Deus
para um jovem chamado Eliseu. E a partir de então, nós podemos ver algumas questões que são relativas também ao chamado que Deus fez para cada um de nós. Aqui, rapidamente, eu quero listar 3 itens que nós precisamos tê-los no coração, nós precisamos observar se nós queremos entrar para o trabalho no reino de Deus. E vamos ser claros, ser diretos, vão todos passar aqui no seu vídeo. O primeiro ponto que eu quero levantar é que para ser discípulo é necessário disposição para o trabalho. Em primeiro lugar, para ser discípulo é necessário disposição para o trabalho. Nesse texto, vemos que Eliseu estava trabalhando quando Elias o encontra e o chama. E é interessante nós notarmos que essa cena se repete depois várias vezes ao longo de toda a Bíblia. A cena de uma pessoa que é chamada para o ministério enquanto está na luta, na labuta, no trabalho do dia a dia. Foi assim, por exemplo, com os irmãos Pedro e André, que estavam pescando quando Jesus os chamou para serem pescadores de homens. E essa história está lá em Mateus capítulo 4, 18 a 19. Foi assim também com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam consertando as redes no barco, quando Cristo também os chamou, os versículos 21 e 22 do mesmo capítulo 4 de Mateus. Foi assim com Davi, que estava apacentando as ovelhas do seu pai, Jessé, quando foi chamado pelo profeta Samuel para ser ungido rei sobre Israel, 1 Samuel 16, 11. Foi assim com Mateus, foi assim com Moisés, foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com Gideão, foi assim com tanta gente, tantos outros homens e mulheres de Deus chamados por Deus enquanto estavam trabalhando. Provavelmente vai ser assim com você também. Em segundo lugar, para ser discípulo, também é necessário disposição para atender ao chamado. Olha aí na sua tela, é necessário disposição para atender a esse chamado. Voltando a analisar o texto, nós vemos que Eliseu era um homem rico, ele tinha posses e servos. Ele estava na última junta de boi, tinha 12 juntas de bois, ele estava na última. Isso significa dizer que ele estava na única posição em que ele poderia avistar a todos os outros trabalhadores e coordenar o trabalho de todos os demais. Portanto, ele era o chefe dos outros. E é muito provável que ele fosse o patrão, e se não fosse o dono da terra e dos bois, talvez fosse o filho do dono. Resumindo, ele tinha muito a perder. Eliseu tinha que abrir mão de muitas coisas para seguir a Elias. Eliseu poderia ter dito não a Elias, mas se ele fizesse isso, estaria sendo igual ao jovem rico de quem falei em uma mensagem alguns programas atrás. Eu aposto que há várias pessoas no passado e também no presente que disseram não a Deus. Mas você nunca vai ouvir falar dessas pessoas, com exceção do jovem rico, no caso. E por que isso? Por que você nunca vai ouvir falar sobre quem diz não? Porque só quem trabalha realiza. Em terceiro lugar, para ser discípulo, é necessário disposição para um serviço, para um compromisso com o próximo. Olha aí no seu vídeo, para ser discípulo é necessário disposição para um compromisso com o próximo. Eliseu não estava sendo chamado aqui para um ministério voltado para si mesmo, mas sim para um ministério voltado para o próximo. Se nós formos analisar todo o ministério desse profeta, nós veremos que quase em sua totalidade ele foi voltado ao serviço e ao cuidado com o próximo. Desde o capítulo 2 do livro dos Reis até o capítulo 13, que é o trecho em que narra as obras do profeta Eliseu, apenas 2 vezes, nós vamos ver Eliseu profetizando contra a vida de alguém. E dessas 2, uma delas foi pelo fato da pessoa ter duvidado de uma profecia que era por si só a favor da vida. Então, quando nós vamos olhar o nosso texto, nós vemos, por exemplo, que no versículo 20, ele se preocupou em avisar ao seu pai e à sua mãe que estava seguindo a Elias. A sua preocupação com os que lhe eram próximos o impediu de pensar apenas em si mesmo. E ele lembrou que tinha um compromisso de respeito, no mínimo, com os pais. Como se isso não bastasse também, nós vemos no começo do versículo 21 que ele matou apenas os bois que ele mesmo estava usando e queimou a madeira do arado que ele apenas estava utilizando. Ele era dono de todos os bois e de todos os arados, portanto, ele tinha liberdade de queimar tudo se ele quisesse. Mas a sua responsabilidade para com o próximo o impediu de fazer isso.
Porque ele sabia que se tivesse queimado todos os arados e todos os bois, como que seus pais buscariam sustento a partir do momento em que ele seguisse a sua vida? Como que eles iriam fazer para pagar todos os empregados? A parte seguinte desse último versículo também mostra bastante a disposição dele em servir ao povo. Diz o texto, no versículo 21, parte final, que ele cozinhou a carne dos bois e distribuiu ao povo. Eliseu não fez isso, provavelmente, porque ele tinha sido chamado por Elias apenas. É muito provável que esse tipo de comportamento já fizesse parte do seu dia a dia. Ele, muito provavelmente, já se voltava ao próximo com uma certa frequência. E talvez até por isso mesmo ele tenha sido escolhido por Elias para sucedê-lo no seu ministério. Eu quero concluir, portanto, dizendo que todos nós temos um chamado e nós vamos conversar um pouco mais sobre isso ao longo do bate-papo, mas eu quero que você fique com essa frase na sua mente. Todos nós temos um chamado, mas para que você abrace esse chamado, como nós vamos ver agora um resumo aqui na tela, para você abraçar esse chamado, é necessário ter disposição para o trabalho, é necessário ter disposição para atender ao chamado e é necessário ter disposição para um compromisso com o próximo. Que Deus abençoe, que Deus te dê convicção quanto a esse chamado e que Deus mude a sua vida em nome de Jesus. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Volto com o programa Caminho da Vida, uma mensagem muito boa do pastor Luiz Henrique acerca do discipulado, acerca daqueles que vão servir a Jesus. Você tem esse chamado para a sua vida? Nós vamos ampliar esse tema agora nesse momento. A primeira pergunta que eu quero fazer é exatamente para o pastor Luiz Henrique. Pastor Luiz Henrique, todos são chamados ao trabalho no reino de Deus? Pois é, a gente geralmente costuma olhar para aqueles missionários que vão nas nossas igrejas e falam: eu tenho um chamado específico para a Índia, um chamado para Angola, um chamado para Moçambique. E a gente fica pensando, isso daí não é para mim, né? Isso daí é para ele. Mas a gente precisa ter a noção de que o chamado é geral. Inclusive, essa mensagem, eu preguei essa mensagem na minha igreja há um tempo atrás, e nessa mensagem lá para a igreja, eu aqui por uma questão de tempo não coube, mas na minha igreja eu fiz uma lista de todos os versículos em que Jesus comissiona a todos nós. Versículos como, por exemplo, Mateus 16:15, em que ele fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Versículos como o próprio chamado dos discípulos: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Alguns a gente pode até entender que são um pouco mais específicos, mas a maioria desses versículos, como o próprio Mateus 16:15, são gerais. É o chamado que ele faz para cada um de nós. Talvez não seja um chamado para a Índia, para Moçambique, para um país tão específico, mas o chamado, ele é geral. Talvez até ele possa ser num país específico, mas não de forma que você vá lá. De repente Deus te desperta para orar por um país, para ofertar por um país. Até no vídeo que o senhor passou, pastor, eu gostei demais, porque ali a maioria, ou melhor, a maioria não, pelo menos 2 ou 3 daqueles pastores que estavam ali, pastor Rousseau Shedd, pastor Ariovaldo Ramos, pastor Jeremias Pereira, são pastores que trabalham com missões, estão envolvidos com missões, mas pastoreiam suas igrejas locais. Eles servem em missões capacitando, fortalecendo, abençoando outros lugares.
mas serve isso ele é um também. chamado. É um chamado. Às vezes tem irmão que é chamado para orar, outro irmão que é chamado para investir. Daí eu quero fazer essa pergunta, aproveitar aqui para os outros pastores. Como reconhecer um chamado, pastor Ivo? Bom, esse chamado do discipulado, ele é geral. Então, conforme nós estamos vendo, como receber esse chamado? Esse chamado, primeiro, ele é recebido por uma vocação, por um chamado, por uma direção de Deus na nossa vida, porque, conforme o reverendo Luiz Henrique diz, todos nós somos chamados. Ninguém no reino de Deus, ninguém no corpo de Cristo, pode se dizer assim, eu sou inútil, eu não tenho função, eu não sirvo para nada, como eu queria ser igual o missionário tal, lá na China, lá no Nepal. Não, aonde você estiver, você está desenvolvendo o seu chamado para ser um fiel servo, uma fiel serva de Deus, seja no seu bairro, na sua casa, na sua igreja, na empresa onde você trabalha, né? Você é chamado para o discipulado no ponto de ônibus, para testemunhar, para falar. Eu gosto de um texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que diz que a paz de Cristo ela tem que ser o árbitro do nosso coração. Resumindo, trocando em outras palavras, parafraseando para os dias de hoje, resposta de Deus é paz no coração. Então, uma das coisas que a gente tem que ter convicção é que Deus fala conosco, no nosso coração, e eu, agora ampliando a resposta do pastor Ivo, eu gosto de ver o chamado como sendo algo que Deus não dá para uma pessoa só. Esse fim de semana teve um missionário, Roldão Marques, lá na nossa igreja, que está fazendo um trabalho fantástico na Guiné-Bissau, e ele disse que quando Deus chama a um homem que é casado, Deus também vai confirmar isso no coração da esposa. Sim. E vice-versa. É assim também no ministério pastoral e em todas as outras áreas da igreja. Deus vai convencer, vai falar para o líder, para o pastor dessa pessoa. Pois não, Sim. pastor? Seja bem-vindo, inclusive, pastor Zé Carlos, pastor da Igreja Presbiteriana de Marialva, pela primeira vez conosco aqui no programa Caminho da Vida. Que Deus abençoe, viu? Agradeço o convite, é um prazer participar do programa. Agora mais ativamente, tenho participado assistindo. E agora tem uma maneira mais gostosa de estar falando aí com vocês. Eu estava ouvindo aqui o pastor Ivo e realmente, às vezes nós imaginamos assim, o chamado é específico para algumas pessoas. Mas na verdade o chamado é esse mesmo, é você servir ao Senhor onde você está. Ali no seu lar, ali na comunidade. Com a força que você tem. Com a força que você tem. Às vezes nós imaginamos, precisamos algo muito especial para servir ao Senhor. Não, Deus chamou você aí no seu trabalho, aí na sua casa, aí no seu convívio social e não... Às vezes tem sim um chamado específico, mas na verdade todos nós somos chamados e cumprir essa missão. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, bastante conhecido, ele falando em primeiro lugar sobre a salvação, que fomos salvos pela graça e recebemos da graça. Mas no versículo 10, preste atenção, ele diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, todos nós temos um chamado para andar nessas boas obras que Deus de antemão preparou para nós. Ou seja, para mim, para você, para outro, uns de forma mais específica, Ministério Pastoral, Ministério de Missões, Ministério de Música, Ministério de Oração, Ministério de Contribuição, Ministério de Diaconia, Ministério do Presbiterato, enfim, várias áreas ministeriais, do ensino na igreja. Outros Deus chamou para apoiar esses ministérios, que também são algo muito importante. Com certeza. E para isso é preciso o quê? Como o pastor Luiz falou, discipulado. Pastor Luiz, há algum tipo de chamado que não passe pelo discipulado? Alguém pode ser chamado por Jesus sem ser tratado e discipulado por Jesus ou por outra pessoa? Então, aí como você coloca esse finalzinho, a resposta é não. Porque há como não passar por um discipulado e ir e atender o seu chamado? Sim. Se nós formos entender o discipulado como aquele momento formal em que você senta com alguém um pouco mais velho ou até um pouco mais experiente e essa pessoa vai direcionar você e vai passar algumas instruções, parecido com o que acontece, por exemplo, numa escola bíblica dominical, é até possível você não passar por um acompanhamento formal e executar o seu chamado de uma maneira muito clara, muito boa e muito eficiente. Mas isso só acontece porque você já está sendo discipulado pelo próprio Cristo. Então, o discipulado, a própria palavra já mostra, significa se tornar você também um discípulo. É vir fazer parte do grupo daqueles que seguem a esse Jesus. Portanto, não tem como você trabalhar por Jesus sem ser discípulo.
Sim. Pode até não passar por discipulado formal, mas você vai ser um discípulo. Eu estava lembrando aqui do texto da Grande Comissão, quando é o chamado também para você fazer discípulo. Na verdade, eu concordo, é isso mesmo. Você não pode discipular se você não for discípulo. Então, nós temos que aprender depois para ensinar. Até mesmo os próprios apóstolos, eles foram chamados e eles automaticamente saíram para a obra, mas os primeiros anos da obra foram anos de aprendizado. Exato. Eles andaram com o mestre. O Senhor Jesus falou, venha, vou fazer de vocês pescadores de homens, mas não falou, já sai evangelizando, já sai pregando. Ele falou, vocês vêm comigo. E vão andando comigo e foram aprendendo com Jesus. Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus curou pessoas, Jesus abençoou, Jesus pregou, Jesus discipulou, Jesus sentou com eles, jantou com eles, ensinou-os, exortou, puxou a orelha, lavou o pé. Aí, quando Jesus falou, olha, agora eu vou para o Pai. Agora vocês estão preparados, não vou deixar vocês sozinhos, vou mandar o Espírito Santo por vocês. E aí você começa a ver, por exemplo, Pedro, depois de todo aquele tratamento, ter negado, ter sido confrontado, lá em João 21, mas você vê Pedro em Atos dos Apóstolos abrindo a boca e pregando. E passa pelo discipulado, né? Não tem como passar pelo discipulado. Porque como que eu vou discipular alguém se eu não passei pela experiência do discipulado? O próprio apóstolo Paulo, a gente já deu aqui o exemplo máximo do nosso Senhor Jesus, mas assim, o apóstolo Paulo, olha o período que ele passou, né? Aos pés de Gamaliel, aprendendo. Ele até antes de ser chamado, antes da consciência do chamado. Deus estava botando bala na agulha dele, ele só achava que ia usar de um rumo e Deus usou para outro rumo. Usou para outro mesmo, perfeitamente. O que é ser um discípulo, então, nessa perspectiva? Pastor, até ampliando, acho que talvez aquilo que o senhor ia responder vai ajudar também, mas o que é ser um discípulo? Nós já falamos sobre essa questão formal e informal do discipulado, mas o que é ser esse discípulo? Só para terminar aqui, a gente falou da comissão de Marcos 16:15, mas o mesmo chamado narrado por Mateus, ele amplia um pouco a fala de Jesus e em Mateus 28:19 diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o que Jesus quer não é, e aí eu entro nas palavras do pastor Carlos Queiroz, da Igreja de Fortaleza, Jesus não quer devotos. Devoto é aquele camarada que até acende uma vela, mas não vai atrás. O discípulo é aquele cara que segue, que caminha junto, que anda na pegada dele. Se ele vira para a direita, eu viro também. Se ele passa fome, eu passo também. Se ele vira para a esquerda, eu vou também. Se ele toma chuva, eu tomo também. É interessante porque tanto no texto de Mateus quanto no texto de Marcos, o tempo grego do verbo lá original, ele não tem o sentido apenas de ide, mas é o sentido de indo. Enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou andando em todos os meus afazeres na minha casa, ele remete até um pouco àquela questão de Deuteronômio 6, de inculcar, de estar o tempo todo uma ação falando, contínua. Uma ação contínua, exatamente. Ação contínua do verbo. É uma ação que inclusive faz parte da vida da pessoa no piloto automático. Estilo assim de vida. E para a gente continuar esse pedaço aqui, então nós já falamos aqui sobre o que é ser discípulo, já falamos que todos são chamados. Você que está assistindo esse programa Caminho da Vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te chamou para algo. O que você precisa saber é exatamente em qual área e para qual ministério que Deus te chamou. Mas, pastor Luiz, o primeiro tópico da sua mensagem diz que para ser chamado, a primeira coisa, a qualidade que precisa haver num discípulo é que ele precisa ter disposição para o trabalho. Por que então? Para ser um discípulo é necessário essa disposição para o trabalho. Eu sei que a pergunta é bastante óbvia, mas vamos ampliar esse conceito. E a resposta é bastante ampla e o nosso tempo já está acabando nesse primeiro bloco, então eu vou responder com um versículo. Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, os peão que tem que estar lá tem que ser bom de braço. É verdade. E outro, Jesus dá modelo. Ele fala assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pessoas que não querem trabalhar, tem lugar para servir na casa de Deus? Não. No reino de Deus? Não. Qual foi o modelo de Jesus? Ele como Deus, ele trabalhou ou ele simplesmente mandou? Servo. Trabalhou. Né? Então, o trabalho é uma função primordial para aquele que quer ser discípulo. A impressão que me dá quando eu leio, por exemplo, João falando acerca da morada, que vai preparar uma morada para nós, significa que nós não estamos na nossa morada final. A gente está fora de casa. O lugar de descansar é quando a gente entra em casa, arranca o sapato, põe o pé em cima da mesa na sala, senta no sofá e se espreguiça. Se eu não estou em casa, não é hora de fazer isso.
A ideia é essa, a Já tem ideia é de arregaçar a manga. O hino, a teologia do hino dizendo, sou forasteiro aqui. Em terra estranha estou. Em terra estranha estou. Exato. Eu vou para a celeste pátria, aquele lugar que me aguarda, que é o céu. Agora, nós não vamos para outra pátria, nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos com o programa Caminho da Vida. Não sai daí não, fica conosco. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Espero que nesse pequeno intervalo você já tenha pensado acerca do seu chamado, acerca de como você pode servir na casa e na obra do Senhor, sendo um discípulo. Nós fechamos o primeiro bloco falando que para ser discípulo é preciso ter disposição para o trabalho, que foi inclusive o primeiro tópico da mensagem do pastor Luiz Henrique. No entanto, ele ampliou a sua mensagem. Nós vamos continuar aqui também. E eu vou agora, em vez de perguntar para o pastor Luiz Henrique, vou começar perguntando para o pastor Ivo Beck. Pastor Ivo, por que para ser discípulo é necessário ter disposição para aceitar o seu chamado? Porque o chamado de Deus é para aqueles que querem e estão dispostos a transpirar. Falávamos há pouco sobre isso, né, pastor? Meu amigo, esse negócio de, Deus está me chamando, mas eu quero ficar aqui no conforto, na minha região, perto da minha família. Não, tem que botar a mão no arado, não olhar para trás, estar disposto a obedecer o chamado e a vontade de Deus aonde Deus quer, não aonde o homem quer. Sim. Eu tenho dito isso à igreja. Então você tem que ter essa disposição mesmo e ao trabalho. Não pode ficar ali, eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou. No reino de Deus não tem eu acho. Ou vai ou não vai. Interessante, a gente usou o texto agora de colocar a mão no arado. O pastor Luiz Henrique pregou sobre Eliseu, ele queimou o arado. Ele falou assim, para não ter problema de olhar para trás, é o seguinte, vou pegar esse arado, vou pegar os bois, vou matá-los, vou fazer uma festa, vou dar para aqueles que precisam. Eu acho muito interessante a figura do Eliseu queimando o arado, depois o pastor Luiz, até que foi quem pregou, vai poder aprofundar um pouco mais isso, porque mostra que ele efetivamente havia aberto mão das suas questões anteriores. Ele falou, se é para servir o Senhor, então eu vou de corpo e alma, vou entregar tudo que tenho, tudo que sou. É mais ou menos por aí, pastor? Esse fim de semana, como eu falei, o pastor e missionário Rodão Marques estava lá na nossa igreja. Sim. E ele hoje trabalha na Guiné há vários anos, mais de uma década, mas antes ele morava em Maringá e era funcionário do HSPC. E ele, para dizer tchau, ele sabia que estava saindo e depois ia ser difícil de entrar, porque é concurso, etc. e tal. Agora, e se fosse num emprego em que o camarada fosse dar um tchau e o patrão virasse para ele e falasse assim, vai com Deus, mas no dia que você voltar, sua vaga está aqui. Talvez fosse esse o caso de Eliseu, porque Eliseu era filho do dono da terra. Então ele sabia que aquele arado ia ficar lá. Ele não queria nem ser tentado a voltar. E aí ele faz isso primeiro pensando em quem está do lado, mas ele fecha no seu coração aquilo, na verdade, eu vejo também como sendo uma manifestação externa de algo que já tinha acontecido no seu coração. Ele decide, não voltarei mais. Então ele derruba as pontes, como algumas pessoas costumam utilizar a expressão, para não haver volta. Ele derruba a ponte, ele fecha a porta, quando ele sai, ele fecha a tranca e joga fora a chave, para que ele não seja tentado a voltar. Porque ele sabe que se o arado estiver lá, corre o risco de, no mais momento cedo ou mais tarde, da dificuldade, ele lembrar, do na casa do meu pai eu tinha um arado que me sustentava, de repente minha vaga está lá. Então, isso, além de ser uma manifestação de cuidado para com o próximo, porque ele queima o arado não só para se livrar da tentação, mas ele queima para assar a carne daqueles bois e distribuir para quem estava lá. Mas ele faz com essas duas finalidades. Mas isso é disposição para aceitar o chamado. Sim. Efetivamente. Pastor Ivo. Então, eu quero falar dessa disposição de aceitar o chamado, não o chamado específico, mas o chamado de Marcos 16:15. O geral também. O geral. Sim. Porque certamente nós temos
as pessoas que estão nos assistindo, os nossos irmãos aí que estão nos assistindo, todos que estão nos assistindo, tem que ter essa consciência. Eu não tenho um chamado específico, eu tenho um chamado para a obra, para o reino, eu tenho um chamado para ser efetivamente, todos os dias da minha vida, estar servindo ao Senhor com excelência, com dedicação. Com aquilo que eu tenho. Apoiando o meu pastor, o meu trabalho, a denominação ou a igreja, apoiando o reino de Deus das mais diversas formas aonde eu estou. A minha família e eu somos discípulos do Senhor e temos um chamado não específico, mas nós estamos dentro desse contexto de Marcos 16:15, que todos nós... Eu costumo dizer que na questão não é nem específico. Eu acho que o missionário assim, é super específico, porque todos nós temos um chamado específico para servir na igreja. Preguei sábado agora na Igreja Central para os jovens, eu falei, mas irmãos, o que vocês estão fazendo com a profissão de vocês? É inadmissível que nós tenhamos jovens que saibam tudo de computação e a igreja não tem condição de transmitir o culto ao vivo, a igreja tem um site sofrível. Por quê? Porque ele não está pondo o serviço dele, não está atendendo o chamado dele. Você precisa fazer um trabalho na igreja, tem 5 engenheiros, tem que pagar para outro engenheiro, está errado. Nós não estamos atendendo o nosso chamado. Pastor, mas nós vamos trabalhar de graça, você não está trabalhando para a igreja, está trabalhando para o Senhor da igreja. Foi o Senhor que te deu saúde, foi o Senhor que te deu inteligência, foi o Senhor que ajudou a pagar a sua faculdade ou conseguiu fazer você passar na faculdade pública, foi o Senhor que te deu vida. Se o Senhor falar assim, acabou a vida, acabou tudo. Então nós precisamos aprender a servir o Senhor que nós temos, né? Aqueles que são administradores, servindo na obra da administração, aquele que é bom de limpeza, ajudando a zeladora da igreja, cortando a grama. O grande problema nosso é que a gente perdeu essa visão de chamado, de disposição para o chamado. Então assim, se eu não tenho chamado de Eliseu, chamado específico para queimar e quebrar tudo, então também não sou chamado para nada. Para com isso, meu irmão. Está errado, tem gente que faz quadro bom, tem gente que cuida de criança bem. Vai servir na igreja, queridão. Calvino. Vai abençoar a sua igreja, nós temos que parar com isso. Você tem médico na igreja, irmão indo para o posto de saúde do SUS, em nome de Jesus. Isso é coisa do inimigo, viu? Está amarrado isso daí. Você tem que servir ao Senhor com aquilo que você tem, na obra do Senhor, da forma como Ele te chama. Fala do Calvino. Dizia que o médico crente que atende e cura através da sua capacidade dada por Deus é tão missionário quanto o missionário que está lá no campo falando de Jesus. Rapaz, será que precisa só dos médicos sem fronteiras? Né? Vamos, aqueles com fronteira aqui também, ajudar o povo, abençoar o povo. E o texto do chamado de Gideão é nítido nesse ponto. Sim. O anjo chega para Gideão e diz, vai nessa tua força, não em outra. Não espere ficar mais forte, nessa que você tem, com as ferramentas que você tem, com a habilidade que você tem. Vai nessa tua força e liberta o teu povo. Nem todos, então, aceitam o chamado de Deus? Por que o povo tem essa dificuldade de aceitar o chamado de Deus? Será que é por causa dessas chapuletadas que eu dei agora aqui na televisão? Eu imagino que é aquela questão de você abrir mão, na questão de prioridade. O abrir mão. No caso, como você mesmo falou, eu estava pensando na igreja, em Marialva, até a irmã falou, olha, aqui nós temos aqui psicólogo, nós temos aqui pessoal formando aí. Então eles precisam estar nos auxiliando. Sim. Tem que ter essa visão. É tudo gratuito, viu, meu irmão? Povo de Marialva aí, não só de Marialva, todo mundo tem que ser, é pro Senhor. É verdade. Aí é gratuito, você vai ganhar dinheiro fora dali. Para os outros que precisa é pro Senhor. E nós vamos estar abençoando, orando por eles, para que Deus abençoe. É o melhor dinheiro, a oração. Exatamente. Então, às vezes você fica nessa dificuldade, você tem pessoas ali que podem ajudar, mas eu não tenho chamado. Verdade. Isso é importante. O texto de Lucas 18 que eu citei, que é a parábola do jovem rico, já, como eu falei, preguei sobre ela aqui alguns cultos, alguns programas atrás, diz que no final ele virou as costas e foi embora muito triste porque era riquíssimo, que é Lucas 18, 23. Então, o problema é, quando a gente começa a trabalhar demais, quando a gente começa a se focar aqui, a gente começa a gostar disso, a gente começa a ganhar dinheiro, ou mesmo sem dinheiro, mas a vida está gostosa, está confortável, está agradável, e aí você olha para a proposta de Deus, Pastor que é Luiz, abrir mão. Sabe uma coisa que me preocupa e que eu tenho dito na igreja já há muito tempo, Igreja Presbiteriana de Jardim Alvorada, e já estou até cansado de ouvir isso. A igreja não tem preparado o povo para ir morar no céu. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós vamos para a pátria celestial. Tudo que nós temos aqui, tudo que nós fazemos aqui vai ter um eco eterno. Nós precisamos estar preparados para morar no céu, não ajuntar tesouros. É aquilo que Paulo diz lá em Filipenses, né? Temos que ser chamados dignos do Evangelho. Ser achados dignos do Evangelho. Achados dignos do Evangelho. Por quê? Porque é o discipulado. Gente, para ser discípulo, fazer um discipulado, tem que pagar o preço, tem que gastar tempo. Então já vou fazer isso nessa palavra do Senhor. Outra pergunta. Essa palavra do Senhor me chamou outra pergunta. Não estou adiantando. Tá? Não, foi bom demais.
Por que então, pastor, para ser discípulo é necessário ter compromisso? Eu sempre digo assim, eu tenho falado sobre o tema lá, comprometidos com o crescimento. Há uma grande diferença entre o comprometido e o envolvido, né? O envolvido, ele se envolve, ele está no ambiente mas em que ele está. Não vestiu a camisa. Mas ele não está comprometido com o que está acontecendo, né? Todos nós aqui estamos comprometidos em fazer acontecer esse programa. Nós estamos comprometidos. Poderia ter outros aqui no programa, né? Está envolvido com o programa, mas não está comprometido. Na igreja é a mesma coisa, mesma forma. Compromisso é quando você não somente se envolve, mas você paga o preço. James Hunter, no livro O Monge e o Executivo, não sei se você já leu esse livro, é muito bom. Ele usa uma parábola que eu acho muito interessante. Exatamente. Ele fala que em um sanduíche de ovos com bacon, nós temos dois personagens, a galinha e o porco. A galinha está envolvida, ela fornece o ovo. Agora o porco ele está comprometido, ele dá a própria pele para virar o bacon. Inclusive, né? Filipenses 2, o famoso Filipenses 2, de 5 a 11, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é uma ordem. E qual foi o sentimento? E aí ele começa, que Jesus era Deus e abriu mão de ser Deus para se comprometer com a gente. E eu preciso ter em mim o mesmo sentimento que houve nele. Isso é compromisso com o próximo e disposição para abrir mão. Exatamente o que eu queria dizer, né? O abrir mão. Eu estava pensando aqui na questão de você pensar eternamente. Nós estamos aqui, o que nós temos é passageiro. É verdade. Até já vi um termo residência temporária, até já falei igreja. Realmente. Aí, ouvindo a palavra, falou assim, olha, você não pode ter aqui um local para você voltar. No caso de Eliseu, que ele falou, agora estou comprometido com o Senhor, então queima aqui a junta dos bois, vamos fazer aqui um assado aqui, porque eu não tenho mais como voltar, então não tenho um ponto para voltar. Agora eu tenho que caminhar, abrir mão, agora eu vou servir ao Senhor com todo o coração, com toda a alma. Então essa questão, às vezes as pessoas não têm essa visão de abrir mão. Não, eu tenho, mas eu não consigo abrir mão para servir ao Senhor. E aí entra a questão de servir ao Senhor. Tem muitas pessoas que falam, não, eu vou servir ao Senhor, mas não quero saber de servir as pessoas, quero saber de servir a igreja. Existe algum chamado para servir a Deus que não tenha ligação em servir ao próximo? Qual é o ambiente em que o discípulo serve ao seu Senhor, pastor Luiz Henrique? O senhor falou do texto de João 21. Sim. Quando Pedro é confrontado e restaurado. E aí, sempre a fala de Jesus era, Pedro, você me ama? E ele dizia, sim. E aí ele falava o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Então, como é que eu vou amar e servir a Jesus? É servindo os outros. E eu costumo dizer na minha igreja, e também o pessoal da minha igreja já está careca de saber, que o cristianismo é a única religião em que você não consegue exercê-la com efetividade, plenamente, numa ilha deserta. Porque o cristianismo é a religião voltada para o outro. Então, na ilha deserta não dá para eu ser cristão como Cristo quer que eu seja. O próprio João, depois lá na sua primeira carta, diz que aquele que fala que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, está mentindo ou fazendo de Deus um mentiroso. Até porque a essência do ministério de Jesus, da vida de Jesus, o propósito maior de Deus ao enviar o seu Filho foi o ser humano, né? Todo o projeto do coração de Deus é buscando o homem. Eu sempre digo assim, que se a pergunta é, existe chamado para servir a Deus, né? Que não tenha ligação com o próximo? Não. Sabe por quê? Porque o negócio de Jesus é gente. É gente. Ele amou. O negócio de Jesus é gente. Nós, é verdade. Se o negócio de Jesus não fosse gente, nós não estaríamos aqui agora falando que o maior comprometimento dele é, sem sombra de dúvida, com o próximo. Benção, benção. Muito bom. Eu quero agradecer a você que esteve conosco aqui no programa Caminho da Vida até agora. O tema é vasto, nós precisaríamos de mais tempo aqui, mas eu espero que Deus já tenha falado ao seu coração e abençoado a sua vida. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e depois nós voltamos, onde o pastor Luiz Henrique vai estar orando por você. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil.
Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton, Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. De volta com o programa Caminho da Vida. Obrigado porque você esteve conosco até agora. Você que nos assiste, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos ter 2 recadinhos aqui do pastor Zé Carlos, do pastor Ivo e depois o pastor Luiz Henrique estará orando por você. Pastor Zé Carlos. Quero convidar você que está nos assistindo. Nós teremos nosso trabalho próximo sábado e domingo, que é o 7º ano de organização da igreja. E vai estar conosco o bacharel em teologia, Miracelmo José Barreto. Sábado, dia 3, 19h30, e domingo, dia 4, 19h30. Bom, pastor Ivo, olha que foto bonita da igreja lá de Marial. Vai visitar lá, meu irmão. Benção. Pastor Ivo. Temos ali na Presbiteriana Vila Operária, aos domingos às 9 da manhã, ministério com casais, com o Dr. César, e à noite o culto da família às 19 horas. Seja bem-vindo. Lembrando você, antes da oração rapidinho, visite uma igreja presbiteriana próxima da sua casa. Em nome de Jesus. Você quer ser abençoado, quer uma palavra bíblica, equilibrada, que abençoe sua vida? Procure uma igreja presbiteriana bem pertinho da sua casa, tem uma, eu tenho certeza. Pastor Luiz Henrique vai ficar conosco com a oração. Que Deus o abençoe. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Vamos orar então. Senhor Jesus, queremos agradecer porque o Senhor nos chamou. Para nós isso é uma honra, um privilégio, Pai. O Senhor poderia chamar a tantos, mas o Senhor nos chamou. Muito obrigado, Pai. E queremos orar especificamente por aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento e para que o Senhor fale ao coração deles de forma que eles não tenham dúvida de que o Senhor também os chamou. Que o Senhor então, Pai, clareie o nosso coração, abra a nossa mente, a nossa visão para enxergarmos por qual caminho o Senhor deseja que nós percorramos a nossa jornada, Pai. Fale ao nosso coração diariamente, abençoe e acompanhe a cada um dos teus filhos. É a nossa oração nesse programa em nome de Jesus. Amém, Senhor.